Vocês estão usando a tela aí? Gente, beleza. Quando a gente abre, então, só novamente para confirmar que é o software que eu estou usando aí, é esse aqui, o Master Tool, a versão 3.71, essa aqui que eu estou utilizando. Ao abrir ela, aparece essa tela aqui, ó, a tela inicial do programa. E aí, como que eu inicio? Eu vou criar um novo programa aqui nesse software. Tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas de criar um programa aqui nele vou selecionar aqui em vermelhinho, ó, esse arquivo ali, aquele ícone ali em cima, cria um arquivo novo. Ou você pode vir aqui também, ó, nesse menu arquivo, lá vai ter a opção de você criar um novo, ou mesmo simplesmente só clicar aqui, ó, novo projeto. Entenda que quando a gente está fazendo um programa de PLC, não é só o LEDER que você está vendo ali, não. Ele cria uma estrutura, um monte de programa e arquivo por trás para fazer com que funcione no PLC, que é algo físico real que a gente vai utilizar. E aí, às vezes, o programa pode ser um pouco mais demorado do que o esperado, beleza? Então, vou iniciar lá clicando ali no New Project. O meu vai ter em inglês, os seus vai estar em português, provavelmente lá, só se configurar, novo projeto. E aí, abre essa tela, assim que você clica em novo projeto lá, é muito importante, esse aqui está selecionado, e agora, nesse início, é onde a gente vai determinar o nome do programa e, em verde aqui, ó, o local onde a gente vai salvar ele. Isso é muito importante, gente, porque não é depois que você vai mudar, não. Isso você tem que determinar aqui, agora, no começo, na hora que você vai gravar, não é quando você clica em salvar que ele vai te perguntar onde você quer que salva. Primeiro você já define aonde que vai ser salvo o programa, porque já começa a criar vários arquivos lá onde você determinar. Então, eu vou clicar aqui, ó, para definir onde que eu vou criar um novo programa, vou clicar nesses 3 pontinhos ali, ó, verdinho. Cliquei nesse cara, ele vai me apontar o caminho. Na minha área de trabalho aqui, eu tenho uma pasta já com o nome da turma de vocês, e aqui dentro eu vou criar o meu novo programa, beleza? Selecionei o local, agora eu preciso dar um nome para o programa. O nome que você vai dar é o seu nome, Josiel ali, coloquei meu nome, beleza. Seu nome que você vai dar para esse primeiro programa seu aí, beleza? Então, antes de clicar em salvar, novamente, reforçando, esse cara tem que estar selecionado. Se ele não tiver selecionado, dá muito ruim. Então, clico aqui para ter certeza que é ele que está ativo, o nome está ali. O nome de um programa, todo programa de PC, você não pode ter espaço, acento, nenhum caráter especial. Tem que ser tudo junto. Pode ver que ali, ó, separei o meu nome ali com underline. Então, o máximo que você pode usar ali é um caractere underline. Mas tem que ser sempre tudo junto, sem acento, beleza? Cliquei em OK ali. Aí ele está preparando o ambiente para mim, ó. Assim que ele prepara o ambiente, vai salvando lá, ele vai perguntar primeiro para qual PLC você quer programar. Isso é importantíssimo você saber também. Vocês lembram que a gente estava estudando lá na parte inicial de conceito de PLC, a gente viu que tinha uma CPU, e cada CPU é diferente da outra, porque tem memórias diferentes? Aqui o PLC que a gente vai utilizar é esse PLC aqui da Altos, ó, o XP325. Então, vocês vão ter que vir no momento que vocês estiverem criando o programa e selecionar lá o XP325, beleza? Selecionou o XP325, que é esse aqui. Para outros projetos, a gente vai utilizar outro PLC. Então, selecionei ele. Vou clicar aqui, eu deixo esse check-in marcado aqui, ó, só para ele criar uma pasta para mim com o nome do projeto que eu estou fazendo. Então, eu deixo isso aqui marcado. Se vocês não tiver, é bom você deixar marcado, que ele cria uma pastinha para o seu projeto lá, no lugar onde você definiu. E aí, selecionei o XP, deixei ele marcado, cliquei em Next, próximo lá. E aí, ele vai me perguntar agora, para me escolher o perfil de máquina que eu vou programar, o perfil de programação. Eu vou programar com perfil de máquina normal, só que aqui eu já defino que para esse perfil de máquina eu vou programar em linguagem LEDER. Então, vocês selecionam em LEDER, se não tiver, e clica ali embaixo em Next, e o próximo lá, beleza? Clicando em próximo, ele vai perguntar as estruturas de programação que você vai fazer, qual tipo de linguagem as tarefas têm que estar. E aí a gente vai selecionar LEDER para todas elas. Eu quero programar aqui só em LEDER. Então, você clica lá, seleciona LEDER nas duas e clica em Next. Ele vai aparecer mais uma informação, você só clica em Finish, finalizar lá. E aí ele vai começar a criar a estrutura do projeto para a gente poder, de fato, programar.
Assim que ele iniciar estudo do projeto, vai aparecer a imagem do PLC que você configurou, do PLC que você escolheu para programar nele. Parece como se fosse a foto dele ali. Inclusive, dá para você visualizar os terminais, onde fica o I00, o I01, inclusive como ele chama, né? Se ele chama de I0.0 ou só de I0. Aqui, ó, abriu o PLC para a gente. Então, aqui, ó, eu já vi que uma saída ele chama de Q05, tá vendo? E a entrada aqui, ó, ele chama de I00. Então, esse terminal aqui é o do I00, da nossa entrada I00. E aí, desse lado, a interface, essa interface, ela segue a norma da ISMI 131, e ela é da seguinte maneira, que ela é distribuída aqui, ó. Desse lado esquerdo, a gente vai ter o que a gente chama de estrutura, a árvore de estrutura do projeto, com um monte de pasta, arquivo, que compõe todo o programa do CLP. E desse lado aqui, ó, em verde, do lado no meio aqui, ó, é a área onde a gente vai usar para programar, fazer a programação nessa área central. E geralmente aqui em amarelo, no canto aqui direito da tela, vai aparecer algumas ferramentas específicas para a gente utilizar na hora que a gente estiver programando, beleza? Mas essa aqui não é a tela de programação direta, onde a gente vai começar a fazer o ladder. Onde ela fica? Primeiro, então, eu preciso de navegar até ela vai estar aqui, ó, nessas pastinhas, a gente vai abrir em red, aqui a gente vai abrir essa aqui, ó, User Pools. Vamos abrir essa pastinha clicando mais, e aí vai aparecer uma opção para mim, na hora que eu abrir ali, ó, de User Program. Esse aqui é o programa que a gente vai utilizar para fazer a programação no PLC. Toda a programação em ladder a gente vai fazer nesse arquivo aqui, beleza? Eu dou 2 cliques nele, aí abre lá a página de programação central, onde é dividida também em 2 escalas aqui, ó. É a parte de cima, que é em vermelho aqui, é onde que a gente declara as variáveis. A gente faz a declaração que entre a linha 3 e linha 4, a gente vai declarar as variáveis que a gente vai utilizar, caso a gente precise. E aqui, ó, nessa parte de baixo, em verde, vai ser a área onde que a gente vai colocar o diagrama nosso, vai fazer o desenho igualzinho a gente fez o ladder lá. Então, vamos começar? Primeira coisa, eu clico ali, só que eu tenho quantas linhas só? Você consegue visualizar aí quantas linhas eu tenho para poder programar? Programar só uma. E o meu programa ali, embora eu precise só de uma, mas e se eu quisesse mais linhas? Vocês vão clicar com o direito em cima da linha ali, ó, e aparece uma opção. Dentre elas, vai ter uma opção ali que se chama Inserir Rede. Esse Inserir Rede, que vai ter em português se usa aí, ou Inserir Network ali, ó, é onde que eu acrescento mais uma linha. Então, eu clico com o direito e vou clicar em Inserir Network lá, ó. Ele inseriu mais uma linha para mim. Agora eu tenho 2 linhas ali que eu posso programar. E eu posso ter mais quantas linhas eu quiser, você vai criando à medida da necessidade sua lá, beleza? Bom, agora que eu já tenho as linhas, eu vou programar na minha primeira linha. Eu preciso de estar com ela selecionada. Só quando eu clico na linha ali, ó, que ela está selecionada, a linha 1, aparece lá em cima algumas ferramentas para mim aqui, ó. Essas ferramentas, você já conhece alguma delas, não conhece? Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma bobina. Essa aqui é uma instrução normalmente aberta e essa é uma instrução normalmente fechada. Então, só aquelas ali que a gente vai usar de início, beleza? Bom, vou clicar aqui, eu sei que eu começo o meu projeto ali com uma instrução aberta, então, uma vez que a minha linha 1 está selecionada, eu só vou precisar de clicar uma vez lá em cima, lá, na minha instrução aberta. Já apareceu ali, tá vendo? E aí, eu vou clicar aqui na frente da minha instrução, na frente dela tem essa opção ali, que agora ficou vermelhinha, ó, essa opção aqui, ó, que significa que a próxima instrução que eu vou colocar vai ficar na frente dela. Então, a próxima instrução minha também é outra instrução aberta. Eu cliquei lá em aberta, e agora, por último, eu quero colocar uma instrução de saída. Só que lá a instrução de saída não está selecionada, não está habilitada para mim. Por quê? Porque a linha não está selecionada. Ó. Tá vendo que a linha ali 1, ó, ela não está selecionada, ela está clara. Então, eu clico na linha, agora ela está selecionada, e aí automaticamente habilitou lá a opção para mim poder colocar a instrução de saída. Cliquei, apareceu a instrução de saída. Então, agora eu vou dar nome aos bois. Dou 2 cliques onde está a interrogação ali, vou colocar o endereço físico da minha primeira saída no PLC, da minha primeira entrada. I00 é a nossa entrada 1. Eu só cliquei, digitei I00 e digitei Enter. Ela já puxou e veio com um negócio que a gente chama de comentário, porque essa entrada aqui ela já é nativa do PLC. Todo tipo de instrução de memória que você for criar, que não existe no PLC, você vai ter que criar isso, e aí a gente declara nas variáveis.
Essa aqui, ela já existe, é uma entrada física do PLC, então já está declarada, eu não preciso declarar, é só dar um endereço. Então, agora eu chamei essa instrução aqui de I00. Essa próxima aqui eu vou chamar de quem? I01 e dou Enter. Já veio ele com o nome. E essa saída aqui? Q00, Enter. Pronto. Só que só assim vai funcionar? Não, né? A gente precisa de quê? Do contato selo. Como eu coloco o selo nesse programa? Primeiro eu seleciono com quem que o selo vai ficar em paralelo. Vai ficar em paralelo com o I01, né? Cliquei no I01, uma vez que eu cliquei no I01, que está selecionado, lá em cima, lá, ó, habilita algumas funções para mim. Dentre elas, essas duas aqui, ó. Eu posso inserir um contato, uma instrução aberta ou uma instrução fechada em paralelo com o contato tá selecionado. Eu quero uma instrução aberta, cliquei ali, ó, apareceu. Eu venho aqui, dou um nome de Q00 e entre. Prontinho. Primeiro programa concluído. Só isso é suficiente? Não. Assim que o programa está concluído, eu vou fazer questão de lembrar de vocês o seguinte: toda vez, na medida que você vai desenvolvendo o programa, clique em salvar para não correr o risco de perder a evolução suas. Cliquei no disquete ali, já salvou. Ele não pede o caminho, porque a gente já definiu o caminho lá no começo. Então, só clicar em salvar. Só que agora, muito importante, uma vez que o programa já está criado, eu preciso de verificar se ele tem falha antes de enviar para o PLC. Como que eu faço isso? Aqui em cima, ele tem uma opção aqui, ó, de compilar. Essa opção aqui, ó, chama F11. Ele gera um código e vai compilar o programa. Então, eu vou clicar nela, ó. Cliquei nela, ele está gerando. Aqui embaixo, ele vem e fala a quantidade de erros. Deixa ele calcular ali primeiro. Compilou. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Ele gera um avisozinho ali, ó. Deixa eu pegar onde está. Isso. Um avisozinho aqui, ó, de 0 erro. Tá vendo? Então, deu erro nenhum. Por quê? Porque o programa está tudo ok. E se eu tiver colocado uma instrução, vou colocar uma instrução aqui, ó, na frente, uma instrução normalmente fechada. Pronto. Só que eu não dei nome para ela. Posso mandar uma instrução que não tem nome para PLC? Vamos ver. Na hora que eu vou clicar em compilar lá, ó. Olha lá, ó. Olha um monte de erro que apareceu ali, ó. 4 erros aqui para mim. E agora, é uma coisa importante que eu vou ensinar vocês, é o quê? A gente ler o erro e saber que o PLC já te avisa o que você fez de errado e onde está o erro. Então é importante que você consiga descobrir isso, porque o seu programa em algum momento pode dar alguma coisa errada, você precisa saber como é que resolve. Ali, se aparecer o erro, eu vou clicar uma vez ali, ó. Ele abre uma janelinha, tá vendo? Essa janela, eu posso até levantar, aumentar ela um pouquinho aqui para me visualizar ela maior, me ver todos os erros que ele deu. Aqui, ele avisa para mim uma coisa, ó, código de erro 007 está falando ali, ó, que tem uma interrogação numa instrução. Essa interrogação não é aceita. E aí, essa interrogação, ela está aonde? Ele fala aqui também, ó, ele fala aqui, ó, network, qual linha que vai estar? Na 1. Se essa falha tivesse lá na linha 253, ele ia me mostrar. Ó, você está com um erro, alguma coisa está errada lá na linha 253. Então, a gente verifica, sabe onde é que está o erro, beleza? Vou corrigir o erro, deletando aqui a cara ali, e vou mandar compilar de novo. Compilou, verificou agora, ó, 0 erro, beleza? Então, esse é um programa que ele está pronto para ser enviado para o computador, para o PLC. Eu vou pausar esse vídeo agora para fazer em 2 etapas, porque a gente vai fazer uma outra etapa agora, que é de mandar isso para o PLC. Combinado? Vou só parar a gravação aqui, vamos lá, parar a gravação.